Então, pessoal, vamos começar. Nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós tínhamos começado a aula passada de uso das equações gerais para identificar alguns efeitos, principalmente efeito de cisalhamento transversal e laminado, usando dois modelos e comparando os resultados deles com os resultados de teoria de elasticidade tridimensional. Então, nós tínhamos visto resultados para flexão cilíndrica da teoria clássica de laminação, baseada naquelas hipóteses de Kirchhoff, e também do modelo de primeira ordem, também conhecido como modelo de Heisner-Mindlin. E vimos também a solução desse mesmo problema pela teoria de elasticidade. Então, nós vimos na aula passada a identificação de como identificar as equações diferenciais em cada situação, aplicar as restrições nas equações gerais e encontrar algum processo de solução. Como isso aqui era uma situação então bastante simples, em que aquela placa semi-infinita, simplesmente apoiado em ambas as bordas, em que tanto material quanto carregamento independem de Y, então o equacionamento ficou bastante simplificado e permitia sempre, nos três casos, nas três teorias, identificar a solução, o campo de tensões, e a partir daí primeiro o campo de deformações e a partir daí o campo de tensões. O que nós vamos começar hoje é a parte que não é nada simples, que é conseguir calcular, extrair dos resultados, tensões cisalhantes transversais com melhor qualidade a partir dos modelos. O modelo de Kirchhoff e o modelo de Mindlin. Por que isso? Quando a gente pensa nas tensões coplanares, a partir de um certo modelo, vamos dizer, por exemplo, esse modelo aqui de Mindlin. Tá? Então, nós fizemos toda a dedução, aplicamos as simplificações, principalmente essa simplificação aqui, de que todos os campos independem de Y, e aquela simplificação associada à ortotropia do laminado, e isso gerou simplificação nos campos de deslocamento. Chegamos a equações mais enxutas para o equilíbrio. E condições de contorno, terminamos chegando aqui, para assim sumarizar, uma expressão para cada uma dos três deslocamentos generalizados restantes, remanescentes, já que aqui deslocamento V0 e psi e Y são identicamente nulos. Então, a solução em forma de série infinita, onde se consegue determinar expressões para cada um dos coeficientes. Então, chegamos num ponto, por exemplo, desse, como também chegamos em algo análogo a partir da teoria de Kirchhoff. Então, com isso, nós temos uma previsão, uma estimativa do campo de deslocamento. Como que agora é tratado para identificar as tensões? As tensões, numa situação como essa, que a gente tem, que é um caso de uma solução analítica, se a gente tem deslocamento, o cálculo de tensões deveria ser direto. Você pega esse campo de deslocamentos aqui, traz aqui para as relações cinemáticas do modelo, você tem deslocamento no ponto, em cada ponto do corpo. Daqui você pode aplicar diretamente aqui e encontra deformações no ponto também. E a partir das deformações você vai na relação constitutiva local, a lei de Hooke local, e encontra as tensões. O que acontece? Você tem dois grupos de tensão nesses modelos. Tem as tensões coplanares e as transversais. As coplanares, elas são, normalmente,
mais consistente em termos de teoria, em termos de condição de contorno e tudo. Então, se você usa esse campo de deslocamentos para encontrar a tensão de sigma x, sigma y, tal xy, ou sigma 1, 2 e tal 2, você vai encontrar valores, digamos, razoavelmente confiáveis para essas componentes de tensão. Agora, se você vai fazer o mesmo para obter as tensões cisalientes transversais, a partir desses modelos, pelos resultados que a gente já viu, o que você obtém? Bom, primeiro, que para a teoria de Kirchhoff, você nem sequer vai encontrar diretamente tensões cisalientes transversais. Ele já, o ponto de partida é ignorar essas tensões transversais. O modelo de Mindley, ele faz uma previsão dessas tensões, só que é uma previsão bastante grosseira. Grosseira por quê? Porque ele faz uma previsão de que a deformação seja uniforme em Z. Quer dizer, esses dois campos aqui independem de Z, tanto deslocamento transversal quanto psi-x, y. Isso aqui independe de Z, então essas deformações independem de Z também no laminado inteiro, através da espessura completa do laminado. Se você multiplica essas deformações pelos modos de elasticidade cisaliantes transversais de cada lâmina, aí a tensão que vai aparecer, cisaliante, vai variar na espessura, porém de uma maneira uniforme em cada lâmina. O que é uma previsão bastante grosseira. Então, normalmente não se usa esse procedimento para obter tensões cisalientes transversais, a partir desses modelos. Se usa um procedimento mais específico. Vocês estão acompanhando até esse ponto? Sim. O ponto a ficar claro é que esses modelos, ou eles dizem que isso aqui é zero, ou diz que isso aqui é uma constante na espessura de cada lâmina. Em ambos os casos, isso é uma previsão muito pobre. Então, você vai usar essa deformação para calcular a tensão, também vai ter previsões pobres dessas componentes aqui de tensão. Daí é que vem um truque, que é de uso quase universal, que é isso aqui. Bom, o que tem aqui existe, então, esse procedimento baseado nas relações constitutivas, que é isso que eu acabei de comentar, que não tem grande utilidade, e tem esse procedimento, que é o que nós vamos ver alguma coisa agora. Ele é bastante usado em qualquer situação que você tenha solução desses modelos. Pode ser soluções analíticas, igual no momento aqui, mas também são usados para pós-processar resultados de elementos finitos. Certo? Então, é crucial esse procedimento. Como é que a coisa vai? Vamos pegar nesse caso aqui, para simplificar a história, em que as lâminas estejam a 0 ou 90. Quer dizer, todas as lâminas estão na sua configuração ortotrópica. Então, aqueles termos de acoplamento 16 e 26 são nulos. Outra coisa nesse problema em particular aqui é que o deslocamento em qualquer ponto, deslocamento y, ou v, é zero. Isso significa que tanto o v0 é igual a zero, quanto o psi-y igual a zero. Isso aqui, identicamente nulo em todos os lugares da placa. O que isso faz? Que o v é igual a zero em todos os pontos. Tá? Isso já tínhamos usado essa consideração anteriormente. Agora, quando a gente pega as deformações coplanares, por exemplo, XY, gama XY, por definição de deformações linearizadas, você tem derivada de U em Y mais V em X. O V é identicamente nulo, esse termo some. U, como todos os outros campos, independe de Y. Então, esse termo também some. Significa que nesse problema de flexão cilíndrica, cisalhamento coplanar é nulo em todos os lugares. Quando a gente observa que a relação constitutiva local de qualquer lâmina, você tem as tensões coplanares, a matriz com aquele desacoplamento ali
já considerando que ela é ortotrópica, e as deformações coplanares. Como essa deformação gama XY é zero, e por causa desse desacoplamento aqui, como consequência, essa tensão coplanar cisalente é zero também. Ok? Então, a gente passa a ter que essa deformação coplanar cisalente é zero e essa transversal é zero também. Então, todas aquelas duas deformações que dizem respeito ao eixo Y, no plano YZ, são nulas. Em seguida, nós vamos para outro grupo de equações gerais, são as equações locais do movimento. Se a gente particulariza para esse caso aqui de problema estático, sem as forças de inércia aqui, e sem força de corpo também. Aí fica só esse lado esquerdo aqui igual a zero. A gente aplica que a derivada de todos os campos em Y é nula, então esses três termos aqui desaparecem. Ainda mais, tal XY é identicamente nulo, esse aqui some, e o gama, e consequentemente o tal YZ, também é zero. Então esse termo aqui se anula. Então, o que sobra dessas equações locais são essas duas equações aqui apenas. Isso aqui é um procedimento que já se tornou clássico. Isso que foi proposto por Chalduri e tem em capítulos posteriores tem mais detalhamento sobre esse procedimento. O que se faz? Essa tensão do lado direito, por que eu joguei uma parte para o lado direito da igualdade? Eu coloquei para o lado direito da igualdade aquilo que a gente conhece ou é capaz de calcular, que é proveniente de tensões coplanares, nesse caso aqui. Então, se da solução que você tem analítica ou de elemento finito, você tem um cálculo para essa tensão coplanar aqui, você vai conseguir fazer a diferenciação e isso vai dar uma função que é igual a essa derivada da tensão transversal. Aqui está a tensão cisalente transversal que você está buscando. Percebe? Você vai usar essas igualdades aqui para obter do modelo uma estimativa de tensão cisalente transversal mais precisa, e aí tem algum razoado que mostra que ela vai ser mais precisa do que aquela que você obteria se você usasse puramente essa tensão cisalente, essas relações constitutivas. Aí. Ok? Então, esse é o procedimento alternativo, que se mostra mais eficiente. É você integrar as equações locais do movimento. Então, a princípio, você coincida as tensões coplanares, você diferencia, você tem isso aqui, você pode integrar agora isso aqui em Z, através da espessura. E, havendo necessidade, a partir disso, estando de posse de uma estimativa para essa função aqui através da espessura, isto é, como função de Z, você pode colocar aqui, com algum trabalho, diferenciar em x novamente, aí você passa a ter uma outra função de Z aqui, e integra novamente para encontrar tensões sigma Z, tensões normais. Que também estão... Essa tensão aí está completamente ausente da maioria dos modelos, principalmente desses dois modelos que nós estamos vendo. Lembra? Esse cisalhamento aqui, ele é ignorado em Kirchhoff, mas ele é considerado parcialmente em Mindry. Esse aqui é ignorado completamente em ambos os modelos. Mesmo assim, através desse pós-processamento aqui, você consegue uma estimativa para ambas as tensões. Algum detalhamento aqui, a partir dessa solução analítica que nós desenvolvemos ali em cima, dessa solução aqui, a gente pode, vamos voltar aqui, se a gente multiplica, fazer esse produto aqui. Lembra que essa deformação é nula, vai sobrar apenas isso aqui.
Alguma coisa que eu não comentei aqui é que o εy também é zero, né? Isso aqui é zero. Por quê? Isso aqui é a derivada de v em y, mas v é considerado identicamente nulo. Então, isso aqui também é zero. Quando você faz esse produto, você vai ter só εx vezes essa coluna aqui, que é o que está colocado aqui. Isso aqui para cada lâmina. Agora, se a gente pega essa solução aqui e diferencia, nós vamos encontrar a deformação εx nesse formato aqui. Certo? Então, levando isso para cá, nós vamos ter as tensões coplanares desse jeito aqui. Esse termo que está dentro do somatório, que é um termo, que é um coeficiente para cada harmônico das tensões, ele pode ser representado usando um cálculo que está detalhado no texto. Você consegue escrever isso aqui em termos do material, carregamento e de Z. Então, esse termo aqui ele varia em Z. Bom, dessa maneira aqui, né? Já que esses coeficientes U e Psi não dependem de Z. Então, quando você substituir isso aqui dentro, você pode identificar essa tensão σx aqui, por exemplo, dessa forma, fazendo algum trabalho. O que você obtém aqui? Σx como função linear na espessura daquela lâmina. Então, não é uma variação linear através do laminado inteiro, linear dentro da espessura de uma certa lâmina. Por quê? Porque de uma lâmina para outra muda o material. Então, a partir daí, nós temos, nesse problema aqui, que há uma solução analítica, a gente tem a expressão analítica desse σx aqui, está aqui a dependência em x, derivando em x, você vai ter uma função que vai ser conhecida por esse lado direito. O processo de integração agora é bastante simples. Você simplesmente integra isso aqui em z, o que vai dar. Se essa coordenada está dentro de uma certa lâmina K, o truque consiste em você integrar da superfície inferior daquela lâmina até a cota z. Então, essa integral dentro daquela lâmina, eu tirei os índices K aqui, mas isso aqui é tudo para uma certa lâmina K, já que as coisas variam aqui em K. Né? Então, vai ser a tensão na superfície inferior daquela lâmina, mais o resultado dessa integral aqui, entre zk menos 1 e z. Podemos colocar aqui um z. Assim. Uma coisa que você observa interessante aqui é o seguinte, essa função que você está integrando aqui, você está derivando em x e integrando em z. A dependência em x é esse seno aqui. Quando você derivar, vai virar cosseno, ok. A dependência em z da tensão normal é linear na lâmina. Quando você integrar isso aqui em z, você vai obter uma função através da espessura da lâmina. E essa função vai ser o quê? Vai ser quadrática em z. Bem diferente, então, daquela constante em z que se obteria pelo modelo de Mindley, ou ainda do valor zero que se obtém pelo modelo de Kirchhoff. Acompanharam essa sequência inteira? Alguma dúvida? Não, até agora não. Esse procedimento que eu estou colocando aqui é uma versão simplificada apenas no sentido de que nós estamos tratando de um caso particular de um problema de flexão cilíndrica em que tudo só varia em x e z. Mas se a gente tivesse num outro problema, como isso, eu falei, isso é de uso universal, não só placa, mas casca, 2D, né? O procedimento é muito parecido. A única diferença é que, em vez de você ter essa coluna aqui nula, então você passa a ter que essa tensão cisaliana transversal fica escrita em termos de tensões coplanares. Essa transversal aqui fica dada em termos de tensões coplanares conhecidas ou estimadas. E essa tensão normal σz fica dada em termos dessas tensões transversais que você vai usar o resultado dessas duas integrações aqui. Então, isso aí é usado também em placas bidimensionais, em problemas bidimensionais
de placa e também de casca. Você observa que essa variação quadrática na espessura é bem promissora. Basta que você lembre que numa viga homogênea isotrópica, como que a tensão, uma viga de seção homogênea isotrópica de seção retangular, como que a tensão cisalhante transversal varia através da altura da seção. Isso é coisa lá de graduação. Mas eu lembro para vocês que a variação exata é variação parabólica. 0 na superfície inferior, 0 na superior e varia parabolicamente, através da seção inteira. E aqui nós temos algo que também, se você tiver esse laminado aqui de uma lâmina só, vai dar isso aqui. O começo desse processo, como é que começa? Porque você tem que integrar a partir de algum lugar conhecido, né? Então, o que você faz normalmente? Você começa a integrar da superfície inferior do laminado, onde você sabe que geralmente a tensão ali é para ser 0. Não é isso? Se a superfície inferior é livre de tensões, então tal XZ deve ser 0 ali. Então você começa, para a primeira lâmina, isso aqui vale 0. Aí você calcula essa função. Quando você aplica essa função para a primeira interface da primeira lâmina, por continuidade, essa tensão é igual à tensão do início da próxima lâmina. Aí você usa aquele valor para integrar ao longo da próxima lâmina. E assim você vai passando de lâmina por lâmina. Então, da lâmina anterior, você vai tirar esse valor aqui, na interface. Aí você vai gerando funções e vai avançando. Geralmente você vai construir uma subrotina que vai fazer isso automaticamente num certo ponto de coordenada XY da superfície de referência. Então, esse cálculo inteiro é feito trabalhando só em Z, fixando um certo X aí. Vamos ver esse mesmo problema de flexão cilíndrica da placa semi-infinita, usando o modelo de teoria clássica de laminação. Eu só vou colocar alguns aspectos gerais da distinção que tem entre o primeiro processo e esse aqui. O que você tem que adaptar quando você tem essa teoria clássica em relação àquilo que já foi feito para o modelo de primeira ordem. Então, vamos considerar aqui a placa ortotrópica. Então, todos aqueles termos 1,6 e 2,6 vão ser nulos. O que nós tínhamos de hipótese no campo cinemático, nesse caso aqui? Nós tínhamos que o deslocamento V era 0, que significava o V0 e o psi y igual a 0. E agora os outros campos também independentes de y. O 0 e o psi x e o w. A adaptação para o modelo de Kirchhoff é o seguinte: bom, para o modelo de Kirchhoff, isso aqui não são funções independentes. Tá? Então, o que você tem independente é só os 3 primeiros campos aqui. O V, esse V igual a 0, V0 igual a 0, ele vai ser mantido. Só que não tem mais o psi y. Em vez do psi y, o que você tem que ter é menos w de x, aliás, w de y. Então, se você faz que w independa de y, automaticamente você já está satisfazendo essa condição aqui, no modelo de Kirchhoff. E, finalmente, você impõe que todas as derivadas em y são nulas. Aí as equações do movimento ficam... Lembra? Não lembro, né? Mas a gente tinha mostrado a cara delas em sua versão linearizada, porém ainda completa, essas 3 equações aqui. As 2 primeiras de membrana e essa aqui de flexão. Lembra que no início eram 5 equações, mas se a gente substituir as 2 últimas na terceira, aí a terceira aumenta a ordem das derivadas e aí fica um sistema de 3 equações só. Quando você incorpora todas as simplificações em B, por exemplo, e temos 1,6, 2,6 de A e de D,
e tira os termos de inércia, força de corpo, vai ficar, a segunda equação fica identicamente nula, e as outras duas ficam dessa forma. Essas duas equações aqui, se você tiver forças de inércia, elas ficam acopladas. Se elas, no caso estático, bom, elas ficam aparentemente acopladas ainda, porém, dá para ser desacoplado de uma maneira até bastante simples. Por exemplo, se você pega a primeira equação e deriva em x, você vai ter a terceira derivada de u, você substitui aqui, você passa a ter uma equação só de w, que é essa aqui. E faz algo similar, e você elimina esse w daqui lá, você vai ter uma outra equação que envolve apenas u. Então, fica desacoplado, significa que nós não estamos interessados imediatamente na solução coplanar, mas vai existir um campo de deslocamento coplanar proveniente daquele acoplamento membrana-flexão, se o laminado não for simétrico. De qualquer forma, a gente pode se concentrar nessa equação aqui. Condições de contorno. De novo, as de Mindlin eram isso aqui, essas três aqui. Né? Voltando ali naquela figura, isso. Nós temos apenas essas duas bordas. Isso aqui, lembra, se o corpo é infinito, não tem condição de contorno aqui. Isso aqui não é contorno. Ele não tem contorno aqui. Então, nessa situação, existe apenas esses dois contornos. E que em Mindlin a gente aplicava o deslocamento transversal aqui, para simular simplesmente apoiado, esforço normal e momento fletor também nulo aqui. No caso de Kirchhoff, nós vamos ter essas mesmas três condições aqui, dessa forma. Só que vai ficar diferente quando você vai representar esses esforços em termos de deslocamentos. Porque aí você não tem mais psi como função independente. Então, simplesmente você vai ter aqui menos derivada segunda de w em x e y, que nem está aqui. Então, em deslocamento, a condição de contorno fica diferente. Então, o problema ele fica definido por equações diferenciais ordinárias. Lembra, essa equação aqui só tem x aqui, né? Então não é parcial, é ordinária. E esse aqui é uma função conhecida. Você pode integrar isso aqui 4 vezes em x e aplicar condições de contorno. O que foi feito aqui é aquele procedimento também que nós já usamos na solução exata de Mindlin, que era considerar uma solução geral do carregamento em termos de série de Fourier, série trigonométrica, e quando você coloca isso aqui lá nas equações diferenciais, você pode integrar isso em x facilmente e termina chegando nessa solução aqui, para deslocamento coplanar e transversal, que satisfazem essas condições de contorno aqui. Você vê que o problema ele termina sendo acoplado, de certa forma, pelas condições de contorno. Mas isso não chega a ser problema. Uma situação mais simples, que é quando o carregamento é uniforme, uma constante que é zero, aí você tem uma solução bem mais simples também. De qualquer forma, os esforços, você consegue encontrar as expressões dos esforços também. Várias delas são nulas, identicamente, e tem essas três aqui que são não nulas. Você veja, curioso aqui, que o NY, até pelo fato de que o V é igual a zero, é um estado plano, já significa que a deformação em Y é zero, já significa, podemos imaginar pelo efeito de Poisson, que a deformação em Y não será zero, as tensões em Y não serão zero, e, consequentemente, o esforço NY não será zero também, e nem o momento MY. Certo? Então, vai ter esse momento MY aqui na direção da largura da placa. Vai ter o MX também. Isso aqui é uma equação muito parecida com
a equação de uma viga sujeita a uma carga, uma viga biapoiada sujeita a uma carga uniforme em cima. Então é isso. A partir daqui, você consegue encontrar todo o resto do detalhismo. Você pode encontrar expressões explícitas para as deformações e para as tensões também. E, da mesma forma, e aí que vem um detalhe curioso. Você vê que isso aqui é o modelo de Kirchhoff. O ponto de partida dele é não ter esse elemento transversal. No entanto, você pode pegar essa solução aqui, achar as tensões coplanares e seguir aquele procedimento que nós vimos anteriormente no começo da aula. Isso aqui. E usar as equações locais de equilíbrio e também integrar e chegar numa estimativa de tensão cisalente transversal, mesmo para o modelo de Kirchhoff. Veja, curioso. Você pode encontrar também esforço cortante desse modelo. O que mostra o grau de incoerência que ele é, né? Não sei se vocês já conseguiram prestar atenção nesses detalhes. Por exemplo, aqui. Observa essa equação, conjunto de equações de movimento em forma de 5, né? 3 de força e 2 de momento, em termos de esforço. Isso aqui nós fizemos para o modelo de Mindler, mas se você for colocar aqui, a única coisa que você tem que fazer é tirar esse termo aqui por causa do ρ1 e tirar aqui ρ1, ρ2. Então vai ficar como? Como é que ficaria as equações do movimento para Kirchhoff? Teria que tirar isso aqui e teria que tirar isso aqui. Ficaria assim. Para ficar mais claro para vocês o grau de incoerência dessa teoria, você pode ver o seguinte: na parte cinemática, o ponto de partida foi dizer que não tinha deformação cisalente nem tensão. O esforço cortante é a integral das tensões cisalentes transversais. Não é isso? Então era para ser cortante nulo. No entanto, você não consegue ter equilíbrio se não tiver cortante. Exceto naquela situação de flexão uniforme, em que o momento fletor é uniforme numa certa extensão. Então, a derivada, o gradiente desses momentos aqui é nulo. Isso acontece em viga, acontece em placa. Tá? Então, a partir do momento em que o seu momento fletor ou torsor varia em x ou y, pronto. Por equilíbrio, é obrigado a ter cortante. Inclusive com esse valor aqui, cortante igual a derivada do momento em x. É uma equação muito similar àquelas que você vê em graduação em ciências materiais. Não sei se vocês lembram disso. Mas isso é a cara daquelas duas equações. A diferença é que lá, o momento e cortante lá era realmente momento e cortante físico, era Newton ou Newton-metro. E aqui são esforços por unidade de comprimento. Mas a cara da equação é a mesma. Vocês perceberam essa última observação que eu estou fazendo sobre esse modelo? Sim. E os resultados usando esse processo em conjunto com o Kirchhoff dão razoavelmente bem? Isso a gente tem resultados comparativos em outros capítulos e na parte de elementos finitos de teoria de ordem superior, e vamos ver alguma coisa aqui dos resultados pós-processados do Mindler com a solução elástica. Nós vamos ver hoje ainda. Mas isso aqui era para demonstrar para vocês o grau de incompatibilidade intrínseca do modelo. E mesmo assim ele consegue ser útil. Tá. Bom, vamos para a solução de elasticidade. Ainda desse problema de flexão cilíndrica. Mesma geometria, mesma situação. Vamos considerar aqui o laminado ortotrópico, ainda aquele estado fisicamente plano de deformações. Veja, nessa situação desses problemas aqui é uma coisa curiosa. Quando a gente começa a definir nas disciplinas mais introdutórias aqueles estados
típicos, né, estado plano de tensões, plano de deformações, sempre é colocado como algo restritivo, como hipóteses simplificativas de algo que não era daquele jeito. É isso? Por exemplo, para ser um estado plano de tensões, então aquilo lá vai se aproximar muito bem da situação tridimensional, conforme a espessura se afina, né? E assim por diante. Curiosamente, nesse tipo de problema, se você considerar que essa placa seja realmente semi-infinita, então aí, nesse caso, a situação de estado plano ela passa a ser rigorosa, pelo menos matematicamente. Não há uma aproximação envolvida. Certo? Do ponto de vista prático, é claro que continua sendo uma aproximação, já que essa placa infinita não existe, de fato, no dia a dia. Né? Mas matematicamente fica coerente, rigoroso, estado plano de deformações. Quer dizer, a solução que é obtida aqui termina sendo correta matematicamente para a elasticidade 3D, mesmo que o modelo use estado plano. Entendido isso? Quando eu escrevo aqui estado plano, não estamos apontando nenhuma limitação nos resultados obtidos por essa solução. Ela é uma solução 3D, exata, dentro das hipóteses de elasticidade linear, etc. Certo? Então, o carregamento da forma como foi colocado antes, dependente só de x, então tudo vai independer de y. Essas deformações aqui, que nem nós mostramos antes, são nulas mesmo, epsilon e y, e essas deformações no plano e essa transversal são mesmo nulas. Aí a gente pode pegar as relações constitutivas para o estado, para o laminado ortotrópico, as deformações ficam resumidas a isso aqui. Epsilon x depende só das 3 tensões normais, já que é ortotrópico, então deformação normal não está relacionado com tensão cisalhante. Então, aqui e aqui e aqui só tem tensões normais. Cisalhamento, o único que sobrou, é esse transversal, que também só se relaciona com a tensão no mesmo plano, por causa, de novo, da ortotropia. Ok. E tomamos como ponto inicial que esse epsilon y aqui é igual a zero. Então, fica dessa forma. O que acontece? A gente tem, apesar de que tem 4 equações, mas apenas 3 deformações são independentes umas das outras. Então, o que é costumeiro fazer aqui é isolar sigma y dessa equação aqui nas outras 3. Quando você faz esse trabalhinho manual, isola isso e joga nas outras 3, você vai ter 3 equações que não têm sigma y. Então, elas ficam reorganizadas dessa forma aqui. Sigma x aqui, sigma z, sigma x, sigma z, tal xz. Isso aqui pode ser compactado numa forma matricial mais visível, dessa maneira aqui. As deformações independentes, com as tensões não nulas, independentes também, e criou-se uma nova matriz. Essa matriz aqui, ela é a matriz agora constitutiva, que leva em conta essa restrição aqui. É uma matriz adaptada a esse estado plano de deformações que se tem nesse problema. A relação completa, claro, eu preciso de ter ainda a outra tensão, a outra relação constitutiva, só que ela não precisa ser mais independente. Inclusive porque a energia de deformação associada a ela é zero. O epsilon y aqui é zero, então isso aqui não gera energia de deformação. Então a gente pode fazer a formulação inteira só com as outras componentes. E isso aqui, essa tensão pode ser calculada depois, no pós-processamento, a partir dessas tensões aqui, depois de que elas já tenham sido determinadas. Isso aqui vai ser calculado se você vai aplicar, por exemplo, o campo de tensões num critério de falha, na etapa posterior à análise. Então,
partir daí, nós vamos colocar todas essas simplificações aqui nas equações do movimento, locais. Particularizando, então, para o caso estático, sem força de corpo, e com todas as derivadas em y igual a zero, sobra o quê? Dá para observar que essa segunda equação desaparece completamente, fica identicamente nula. Então, das três equações, fica só a primeira e a terceira, que são essas duas aqui. Então, a situação fica um tanto mais enxuta, né? Duas equações que dependem só de x e z. Elas envolvem as três tensões, né? Identificar condições de contorno. Nós temos nessas faces laterais aqui, aliás, na face superior e inferior, considerado que na parte de baixo é livre de tensões. Então, significa tal σz embaixo e tal xz embaixo, nulos. Na parte de cima, σz deve ser uma tensão que equilibra esse carregamento aqui. E o tal xz deve ser zero. Então, estamos aplicando aqui uma tensão coplanar na direção x nessa face, nessa superfície superior. Então, isso aqui... Observa que isso aqui é uma maneira, então, de aplicar condições de contorno pontual, que é o que a teoria tridimensional permite. É a maneira, digamos, rigorosa de aplicar. Diferente dos modelos que você não consegue aplicar valores de tensão em algum ponto. Você só consegue calcular valores de esforço. Nessas bordas aqui, é que você tem deslocamento transversal zero e agora aqui a tensão σx igual a zero em todos os pontos através da espessura. Em toda essa superfície lateral aqui, as tensões σx têm que ser nulas. Isso simula, bem mais rigorosamente, aquela situação da borda simplesmente apoiada, em que você chega com a placa e simplesmente deposita numa beirada. Ela fica ali com aquela borda apoiada. Ela é impedida de deslocar transversalmente e também na lateral não tem nenhuma força sendo aplicada nessa direção x aqui. Então a tensão aqui é zero. Como consequência, claro, se fosse normal aí vai ser zero, o momento fletor aí vai ser zero, mas isso é uma consequência. Aqui não, está imposto localmente, em cada ponto, Z, nessas duas bordas. O que mais que é necessário? A solução que é delineada aqui é uma solução independente para cada lâmina. Então é uma coisa bastante rigorosa. Não tem um modelo aqui envolvido. O que é buscado são as equações gerais, como se a lâmina fosse um ente independente. Só que tem alguma coisa que não é possível prescindir do corpo como um todo, que é o quê? As condições de contorno, que você só conhece sobre a superfície lateral do corpo. Você não conhece condições de contorno para uma lâmina ou para outra. É por isso que você não consegue resolver um problema só tratando de uma lâmina separada. Como é que isso é feito? Como aqui, você fez o equacionamento geral para uma lâmina arbitrária. Aí você vai ter que identificar condições de contorno para ela. Isso é o que se chama então de condições de continuidade nas interfaces. Então, se você pega duas lâminas contíguas, lâmina K e K mais 1, aqui tem uma vista explodida. Se você faz um diagrama de corpo livre de uma lâmina e da outra, se você pegar essa lâmina aqui, por exemplo, você vai ter que nessa superfície dela tem uma tensão σz e uma tensão cisalhante. Na outra lâmina também vai ter que ter uma tensão σz e uma tensão cisalhante. Agora, como elas estão coladas, tem que haver uma continuidade, uma condição de equilíbrio entre essas componentes. Essa condição de equilíbrio vai ser exatamente a condição de continuidade de tensões aqui, o que basicamente é apenas que essa tensão normal tem que ser igual àquela e essa aqui igual àquela. Entendido esse aspecto? Dê uma pensada, vê se vocês têm alguma dúvida. Depois eu corto as perguntas todas, alguma coisa assim, não se preocupe.
Está tão claro, está tão fácil assim? Não, mas está dando para acompanhar. Tomara, tomara. Então, as ideias até que não são, eu acredito que não sejam difíceis, só que é uma ideia atrás da outra, é um detalhe atrás do outro. Esse aqui é a coisa, né? Nessa nossa área. Então, como é que é feito o processo geral? Se você pegar uma certa lâmina aqui, você não conhece nem essas tensões que estão embaixo dela e nem as tensões que estão acima. Claro, né? Só que você vai construir um conjunto dessas condições. Isso aqui está detalhado nessa figura para as tensões, mas você vai ter que escrever também para deslocamentos. Então, nessa superfície aqui tem um deslocamento transversal e outro deslocamento na direção X. E aqui também. E esses deslocamentos têm que ser iguais na interface entre uma lâmina e a outra. Então, o que você faz numa situação dessa? Você constrói, além daqueles conjuntos de equações que tem ali em cima, as equações constitutivas, as de equilíbrio, cinemática, a condição de contorno, isso aqui são várias equações. Você vai ter também um bocado de condições de compatibilidade, na verdade, uma para cada interface. Você vai ter um conjunto de equações que vai ser proporcional ao número de lâminas. E aí você suplementa isso com essas condições nas faces, porque essas lâminas aqui que eu tinha dito, você não conhece as coisas nem numa face nem na outra, você não conhece para as lâminas internas, mas para as lâminas que estão no topo, a última e a primeira, você conhece alguma coisa. Então, se isso aqui fosse a última lâmina, você conheceria essas condições aqui. Não conheceria essa, mas conheceria as condições ali em cima. Se isso aqui fosse a primeira lâmina, você não saberia isso, mas conheceria as condições aqui na superfície inferior, que seriam essas aqui. Então, isso vai gerar um conjunto de condições de contorno e de compatibilidade, que é um conjunto cuja quantidade de relações é proporcional ao número de lâminas. Isso é um truque muito comum em determinação de soluções analíticas, e também serve como base daqueles métodos que eu comentei que tem lá no penúltimo capítulo, que é teorias chamadas de zigue-zague, certo? Que são aplicadas também para elementos finitos. Bom, nesse ponto, na apresentação, eu resolvi saltar umas 2 ou 3 páginas. Eu acredito, bastante chato seguir aquilo. Eu acredito que é mais adequado de seguir a pessoa sozinha numa mesa, com o livro aberto, papel, lapiseira do lado, e ir seguindo os meandros das substituições. Então, resumindo a história, tem uma etapa que você vai ter uma separação de variáveis, em que, por exemplo, cada componente de tensão vai ser dada por uma função só de z e uma função trigonométrica conhecida. Então, depois você vai ter que em cada lâmina, essa decomposição, você vai ter uma função f adaptada. Essa função f vai ter esse formato aqui, que é um formato exponencial, através da espessura dela, para cada uma das tensões, em que esses coeficientes aqui da série, que não é uma série infinita aqui, vai de 1 a 4, tem um problema de alto-valor no meio, etc. Então surgem 4 soluções, e termina que você tem os deslocamentos da solução para uma dada lâmina arbitrária, desse jeito aqui, onde a variação em x é simples, trigonométrica para cada harmônico m, aqui sim, para m são infinitos harmônicos, e a dependência em z é dado de uma certa maneira aqui. Então, com isso eu sumarizei bastante o processo de determinação dessa solução exata. Essa solução é clássica, é uma família de soluções de Pagano, que a gente usa bastante, porque ele é o ponto de referência, é o ponto de apoio para tudo que se faz que necessita comparação com algum resultado confiável.
se usa essas soluções. Inclusive, tem vários programas em matemática que eu fiz, eu tenho disponibilizado isso no site, que resolvem esses problemas aqui, essas soluções analíticas, tanto de Kirchhoff, Miller e soluções exatas de Pagano para laminados, principalmente laminados retangulares. Então, bom, vamos fazer uma pausa de uns 5 minutos aqui? Pode ser.